O evangelista Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, registrou uma fala de Jesus em que ele diz assim: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que têm o coração semelhante aos delas. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Hoje nós vamos conversar sobre os membros mais preciosos de uma igreja, sobre crianças. E para isso eu recebo a nossa líder do Ministério Infantil, a tia Pri. Toda quinta, aqui no Teu Legal, nós temos a Quinta Teológica, que é sempre um momento em que nós vamos conhecer um pouco mais das Escrituras, conhecer um pouco mais de um determinado ponto teológico, conhecer um pouco mais de um determinado tema. E agora nós temos nos dedicado a conhecer um pouco mais do que Deus tem feito na vida da liderança da Igreja Batista de Bom Retiro. Por isso, se você tem qualquer sugestão, qualquer tema, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu leio absolutamente todos os comentários. Do mesmo modo, toda terça eu tenho postado um vídeo novo, da série chamada A Bíblia Explicada. Nela, eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Todo o livro de Jonas já está disponível e você também já tem um bom trecho do livro de Salmos. Então, se você quer conhecer mais do que simplesmente ler toda a Bíblia, mas você quer ler com compreensão e entender realmente o que aquele texto diz, por que tem aquela determinada fala, por que tem aquela determinada construção, os vídeos da série A Bíblia Explicada podem te ajudar nisso. Sempre são vídeos curtos, acho que o maior que tem lá, se não me engano, são 12 minutos, né? Tem vídeos de 5, 6 minutos, em que são lidos um capítulo da Bíblia e vem a sua respectiva explicação. Do mesmo modo, todos os dias você tem um pequeno vídeo, que são os cortes das ministrações e das quintas teológicas. Todos os dias você tem um vídeo novo aqui no Teu Legal. Então, ajude a gente a divulgar o canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias você vai receber um vídeo novo. A vida tem o seu valor não medido pelos títulos, nem pelos bens adquiridos, nem pelo dinheiro ganho. O que vale, na verdade, na vida, o que tem valor realmente, é aquilo que nós fazemos pelas pessoas que não podem nos retribuir. Por isso que a Bíblia é tão enfática com 3 categorias muito claras de pessoas que são necessitadas: com as viúvas, com os estrangeiros e com os órfãos. E a Bíblia tem um livro específico dedicado ao cuidado de um pai para com seu filho, que é o livro de Provérbios. Deus conhece exatamente a sensação e a responsabilidade de ter um filho. Inclusive nos recebe como filhos e como filhos adotivos. Deus se mostra como um pai bondoso e amoroso. E é justamente para falar sobre filhos e para falar sobre crianças é que nós temos hoje aqui na nossa conversa a tia Pri. Boa noite, tia Pri, tudo bem? Boa noite, eu sou a tia Pri. É isso aí. Então, para quem não conhece, a Priscila é estudante de teologia, também é minha colega de formação, porque é graduada em letras, é missionária da CEPAL, esposa do Max, missionária aqui na IBBR e é a líder do Ministério Infantil aqui da igreja. Nós vamos falar já sobre o nome dele, tá bom? Mas antes da gente chegar no Ministério Infantil, a gente precisa saber se você realmente é crente, se você realmente tem um compromisso com Deus, se você entende quem é Jesus na sua vida. E aí eu queria que você contasse então para o pessoal como que foi a sua conversão, quando aconteceu, onde aconteceu. Então, eu desde pequena cresci
em um lar cristão, meus pais sempre foram envolvidos com a igreja, minha mãe fazia parte do ministério infantil, porque a minha igreja, quando eu era criança, era uma igreja onde todos os pais eram tios do ministério infantil, ou seja, o pai, se tivesse filho, tinha que estar lá ensinando as outras crianças. Então eu cresci ouvindo as histórias da Bíblia, vendo o exemplo dos meus pais na igreja, e por muitas vezes na minha infância eu aceitei a Jesus. Eu acho que é normal na vida das crianças. Então, por várias vezes eu fiz a oração para convidar Jesus para morar no meu coração. Então, talvez se perguntar para minha mãe, ela vai falar, não, foi no tal dia. Mas eu aceitei Jesus muitas vezes. Mas na minha adolescência, ali nos meus 12, 13 anos, quando eu fui para minha cela de adolescentes, nós falamos muito sobre céu e inferno. E foi aí que eu parei e pensei, mas será que realmente eu vou para o céu? Talvez foi muito assim, pensando na questão do inferno, de como é que estava sendo a minha vida no meio dos meus amigos na escola. E aí eu preciso fazer a oração agora de verdade, porque eu não que as outras vezes não tenha sido, mas só para ter aquela certezinha, sabe? Aí eu lembro que eu fiz a oração de novo para o Senhor. Agora já era uma moça grande, Sim, já tinha eu tinha 12 anos, né? Já era... Pelo menos eu tinha um pouco mais de entendimento, eu acho, de saber quais deveriam ser as minhas mudanças de atitude a partir daquilo. Então, acho que realmente Deus, antes já fazia mudanças, mas onde eu pude olhar e falar, não, agora eu realmente sou outra pessoa, eu preciso ser diferente. Foi ali que eu fiz a minha oração, convidando Jesus para realmente entrar no meu coração, nunca mais sair, fazer a diferença na minha vida. E eu lembro que aquele primeiro amor que muitos falam foi algo que queimou no meu coração e eu comecei a fazer muitas coisas diferentes na minha vida. E ali eu entreguei para Deus e olha, a partir dali, só coisa doida e coisa boa, né? Legal. E aí tem um detalhe curioso na sua história. Onde você nasceu e onde você estudou o ensino médio? Eu nasci na cidade do interior, Sapiranga, no Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena, mas muito tranquila e gostosa, né? E eu lembro que desde a minha adolescência eu sempre falava assim para Deus, eu quero um dia ter uma experiência fora. E essa foi uma das primeiras respostas assim de oração claras que eu vi de Deus, né? Eu falei, eu queria ir um dia estudar fora, morar fora, casar em outro país, né? E eu lembro que na minha adolescência, no ensino médio, já quase ali jovem, Deus deu a oportunidade para minha família de morar na Argentina. Foi ali que eu terminei meu ensino médio. E eu brinco que eu paguei meus pecados também naquelas escolas, porque, gente, eu fui sem falar nada de espanhol. Foi aí que eu fui vendo como Deus me amou, porque ele me colocou o espanhol no coração de um jeito que eu saí de lá sendo fluente e todo mundo me perguntava, tu é argentina ou tu é brasileira? Eu falava, não, sou brasileira, porque os cortes de cabelo, a fala, tudo, olha, Deus capacitou e foi uma experiência incrível com Deus que só me fez fortalecer. Então foi uma experiência maravilhosa. E uma das primeiras respostas de oração, assim, daquelas que a gente pede, acha que Deus vai esquecer, né? Mas foi muito bom. A gente pode continuar a entrevista toda em espanhol a partir de agora? Sim, por favor. Não só por causa do público. A Priscila tem um ministério aqui no Bom Retiro que se chama Talmidim. Ok. E vocês chamam cada criança de Talmide. O que é Talmidim e o que é Talmide? Não é português. Da onde que vem essa palavra? Então, é uma palavra até bem difícil de falar, né? Quando a gente trouxe a proposta de botar um nome no Ministério Infantil e a gente pensou Talmidim, muitas crianças não sabiam falar. Elas diziam Talmidim, e aí até chegar no Talmidim foi uma loucura. Mas esse nome surgiu da palavra discípulos em hebraico, e aí vem o nosso objetivo. Nós, como Talmidim Kids, discípulos de Jesus, nós queremos ensinar as crianças a crescerem no caminho de Jesus e a se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus, né? Porque a gente sabe que hoje o negócio é ir fazer discípulos sendo o Jesus o cabeça, e é isso que a gente quer, que as crianças saiam do Talmidim sabendo. E cada uma delas é um Talmide. Talmide, no singular, significa
discípulo, né? Talmidim, discípulos, e Talmide, discípulo. Por isso que a gente usa a camisa. Eu sou Talmide, por isso que a nossa música fala, porque eu sou Talmide, porque eu sou um discípulo de Jesus. E é isso que a gente quer ensinar em tudo que a gente faz lá no Ministério Infantil, desde a recepção, o jeito que a gente trata as crianças, o jeito que a gente fala com os voluntários, tudo que a gente faz de ensinar é para que o coração delas aprendam a como um verdadeiro discípulo de Jesus deve se agir, se comportar, né? Então esse é o nosso objetivo como Ministério Infantil. Legal. E aí já ficou também uma lição de hebraico pessoal. Plural no hebraico, muita palavra do plural do hebraico, ao invés de colocar S, é o IM, né? Então, queruv, que é repolho, repolhos, querubim. Essa parte a gente não sabia tanto. Mas queruv é repolho e mais de um repolho é anjo, né? É querubim. Tem outras palavras, né? Mas o plural em hebraico é normalmente com esse im. Nós estamos passando em um tempo um pouco diferente, tem uma série de restrições com relação às crianças e tal. Desconsiderando esse tempo, como normalmente é um culto do Ministério Talmidim? Olha, pastor, esses dias até estava lembrando como é que era, porque faz tanto tempo que a gente não tem um culto normal, que eu nem lembrava mais as cores da salinha. A gente tá tão enferrujado, mas é muita saudade já da turma. Normalmente, o nosso culto, ele tem muito momento de brincadeira. As crianças, elas brincam por uns 30 minutos, que é onde elas aproveitam o momento de comunhão, de fazer amizade. É ali que elas brigam e se batem, e aí a gente vai trabalhar uma lição com elas, vai ensinar, meu amigo. Não é assim, né? Aqueles que não sabem perder, é nesse momento que a gente ensina, nas brincadeiras. Depois nós temos o nosso momento de louvor. Tem muita dança, é quase uma zumba. É por isso que eu engordei uns 10 quilos quando a pandemia parou, porque a zumba do louvor das crianças parou também. Aí a gente não emagrece mais. Tem história, a gente sempre costuma contar a história bíblica, né? E da história bíblica, da passagem bíblica, a gente vai tirar os ensinamentos. E aí tem um momento em salinha, onde os tios podem chegar até o coração da criança, saber como é que foi a semana, é aí que elas falam tudo que elas gostam, que elas não gostam, onde a gente faz atividade, ri, brinca, é muito bom. Normalmente é assim que é o nosso culto. E a gente tenta sempre ser o mais divertido possível, né? Passar muito amor, muito carinho para elas, que é, né, afinal, esse é discípulo de Jesus. A gente tem que tratar elas como Jesus estivesse tratando a gente, né? E você falou dos tios da salinha. Qual é a importância dos voluntários no seu ministério? Bom, os voluntários, eles fazem toda a diferença. Não adianta nada nós termos salas incríveis, uma recepção material, brinquedos incríveis, se a gente não tem os voluntários, né? Graças a Deus, a gente tem aqui na igreja uma equipe muito querida e que, como a gente já ouviu falar, a gente tira água de pedra, porque a nossa estrutura não era tão bonita, agora está em construção, a gente vai ficar tão chique que até a gente vai ter que se ajeitar bonito. Mas os voluntários fazem toda a diferença, porque sem eles a gente não consegue ensinar a palavra de Deus, sem eles as crianças não são ouvidas, sem a força bruta que muitas vezes a gente tem que ter para carregar material, brincar, sair correndo, é fundamental. Eu digo sempre, antes de tudo, antes de ter estrutura física, brinquedos incríveis, materiais incríveis, os voluntários fazem total diferença. Isso é a peça mais importante que o ministério precisa ter. E tem espaço para quem quiser ser voluntário? Com certeza, irmão. Se o Senhor tocou o seu coração, pode entrar em contato. A gente precisa muito de voluntários. Parece que toda vez quando tu tá chegando no auge, assim, agora eu tenho 30, tá chegando os 28 ali, alguém sai, tu tem que voltar tudo de novo. Mas, gente, trabalhar com criança deixa a gente jovem, pastor. Então, os irmãos aí que ficam gastando com Avon e Botox, venham servir no Ministério Infantil, que é a melhor coisa que tem. E a gente faz um churrasco uma vez por ano, a gente dá umas lembrancinhas no final do ano, tudo para ganhar o nosso voluntário, né? Então, é tudo de bom.
E é bacana porque se a gente tem bastante voluntário, a pessoa nem se ocupa muito, porque ela vai pensar assim, mas quando eu estiver lá eu não posso estar no culto. Sim, mas se eu tenho uma boa equipe, uma equipe grande, você vai estar ali algumas vezes só na escala, né? Quer dizer, dá tranquilamente você manter a sua rotina de culto e ainda assim ajudar lá, não. Que normalmente o pessoal acha que todo domingo tem que estar servindo no Ministério Infantil. E não. A gente tenta fazer uma escala de 2 em 2, 3 em 3 domingos, para justamente a pessoa ir servir um domingo, uma manhã, uma tarde, e no outro domingo, nos outros 2, poder vir aqui com os adultos, cultuar a Deus, para também receber da maneira que os adultos gostam, né? E aí, normalmente, na caminhada do Ministério Talmidim, vocês têm alguns projetos, às vezes, né, algumas temáticas, tal. Como que você faz o planejamento dessas temáticas e desses projetos? Que preocupação fica na sua mente, no seu coração, na hora de desenvolver um projeto desses? Bom, normalmente a gente tem já no início do ano o planejamento de todo o ano. Os eventos específicos que vão ter durante o ano. A gente sabe que tem Dia das Crianças, Dia das Mães, a gente quer fazer um acampa dentro, alguma coisa assim. Então, isso já são datas que todo ano tem. Agora, o principal dos eventos sempre é levar a criança para Jesus, é falar de Jesus para ela, até porque a gente sempre traz visitantes e tudo mais. Agora, as temáticas, isso aí Deus manda, às vezes no meio da noite, assistindo um filme da Disney. As ideias vêm do nada, no quesito tema, né? Então, por exemplo, eu sei que vai ter o Dia das Crianças no final do ano, em outubro. Aí, durante o ano, a gente está assistindo um filme, daqui a pouco, esse tema é bom, né? Acho que eu posso usar esse tema para fazer alguma coisa. Ou eu sei que os meninos gostam muito de espada, de coisa. Aí a gente traz um medieval, pega as espadas para os meninos, as princesas para os meninos, né? A gente vê os joguinhos que eles estão jogando, aquilo que as crianças estão falando atualmente. O Minecraft era algo muito comentado entre todos, entre as meninas e os meninos. Aí a gente pega o tema do Minecraft, olha os profetas, vê como é que pode encaixar o santo com aquela coisa que a gente, né? Para não dizer impuro, mas que a gente sabe que não é também. Mas como é que a gente junta a realidade das crianças com aquilo que a gente quer ensinar com a palavra de Deus? Aí viram os Minefetas e é aí que surgem todas as ideias, né? Às vezes, agora, por exemplo, na pandemia, nossa, quantas lives a gente assistiu, né? Aí tava assistindo lá as lives dos cantores, tudo grandão, famosão. Eu pensei, gente, o Talmidim também pode fazer um liveão desse. Não precisa ser na beira da piscina, na beira da praia, mas a gente pode fazer na nossa igreja. E é aí que vai surgindo as ideias. E aí nós temos no Talmidim Kids, tem um canal também. Tá aparecendo aqui embaixo a informação do canal, tal. E vários vídeos do Talmidim Kids aparece uma senhora. Quem é aquela senhora? Da onde que saiu aquela senhora, aquela vozinha que aparece nos vídeos? Aquela lá é minha avó, né, gente? Não posso revelar aqui, porque vai ter criança me vendo. Bom, aquele personagem saiu... Não sei, gente, acho que foi um domingo, histórias de Natal. Aí o que a gente pensa, o que eu penso? Eu sou uma pessoa que imagina demais e crio demais. Para mim, em dezembro tinha que nevar aqui no nosso país, porque Natal sem neve não tem graça, né? Então, o que eu penso de um momento natalino, onde a gente quer ensinar as crianças? Eu imaginei um cenário da avó chegando com as bolachas, a casa da avó cheirando de bolacha, né? E ela vindo contar a história para os netos. E aí que eu pensei, eu vou trazer a vovó para contar a história para as crianças. E aí surgiu do nada, e uma inspiração que eu juntei minhas duas vós, né? Uma com sotaque, que eu tenho uma avó que fala: Priscila, pega o pão lá na padaria, né? Que tem as calinhas, os peitos de frango. Então, juntei o personagem de uma da outra e saiu a vovó, querida por todos, né? Hoje nós estamos em um processo de restauração do Espaço Kids. Inclusive, estamos em plena campanha estendendo as tendinhas, né? Tem, inclusive, o cofrinho para as crianças e tal. Normalmente, como é estruturado o ministério? A gente sabe que tem uma estrutura, tem uma divisão. Como que normalmente acontece? Porque criança, 1, 2 anos, faz muita diferença.
Então, colocar uma criança de 10 anos junto com uma de 3 é uma disparidade enorme, né? Como que você lida com essa estrutura e como o ministério está preparado para lidar com essas diferenças? Bom, ali no Talmidim Kids, nós dividimos as crianças de 0 a 10, ali fez 11 e já vai para os quase adolescentes. Então, de 0 a 10 anos, em 4 grandes turmas, né? A primeira turma seria o berçário, que nasceu ali até completar 2 anos. A segunda parte seria o maternal, que vai as crianças de 2 a 3 anos. E aí tem um ensino específico para eles, porque a atenção deles é curta, é um louvorzinho específico para eles, né, para essa idade. Eles brincam muito mais, as atividades lúdicas são muito mais fáceis, é pintar com o dedinho, é lambuzar a cara do amigo, né? Aí temos a terceira faixa etária, que vai de 4 a 6 anos. E ali eles também têm um louvor para eles, um momento de brincar deles, a história para eles, que é contada diferente do que os grandes, que é, né, uma idade muito diferente. E a última faixa etária, que é de 7 a 10 anos. É claro, dentro de cada divisão, nós temos outras divisões. Aí eu vou ficar até amanhã contando para vocês entenderem, vocês não vão entender. Por isso que tem que se tornar voluntário do Ministério Infantil, porque só estando lá para entender as cores, tudo que tem, para ser... A gente faz um trabalho, por exemplo, entre meninos e meninas. Então eu tenho lá a sala das crianças de 9 e 10 anos. Eu tenho uma sala para as meninas de 9 e 10 e uma sala para os meninos de 9 e 10, porque a gente entende que as meninas, elas não querem ficar papeando com os meninos coisas mais íntimas. E os meninos também têm outros papos que meninas dessa idade não querem saber. Então, a gente, graças a Deus, consegue voluntários homens para trabalhar com os meninos, para eles terem esse papel de homem, um papel masculino, né, entre eles. De referencial, porque normalmente é só tia, né? E graças a Deus a gente tem um equilíbrio bem bom aqui. Então nós damos prioridade para os homens cuidarem dos meninos e as mulheres cuidarem das meninas, para o trabalho ser bem alcançado, né, no coração. Então essa é a nossa divisão. Legal. E na caminhada de formação cristã da criança, os pais devem auxiliar o ministério ou o ministério deve auxiliar os pais? Como funciona? O que a responsabilidade é dos pais ou é do ministério? Bom, eu acho que tem as duas coisas ali, influenciadas, né, no Ministério Infantil. Eu acho que não é nossa responsabilidade ensinar criança, mas nós nos tomamos essa responsabilidade porque a gente quer ser um auxiliar no ensino da Bíblia para as famílias. Então, o Talmidim Kids, ele sim vai ensinar, ele vai ajudar a criança a entender da palavra de Deus, mas ele quer ser um apoio aos pais. Ou seja, a gente faz um pouquinho no domingo e os pais precisam fazer todos os dias em casa durante, né, a caminhada deles durante a semana. Porque a gente passa 1h30 com eles. Os pais é o dia inteiro, todas as horas, o tempo todo. Então eu acho sim que os pais, nós somos um apoio, um auxiliar para as famílias. E eu também gosto quando os pais se envolvem no ministério. Porque ao mesmo tempo que as crianças elas sentem orgulho de falar, olha, meu pai é o meu tio que está aqui. Mesmo que às vezes, por exemplo, a criança é pequena e o pai tem mais habilidade com os maiorzinhos, mesmo não sendo na mesma salinha, o tio da mesma salinha, ele tem orgulho de ver o pai como... Com certeza, e ao mesmo tempo a gente já está ensinando o nosso filho a servir, né? Por isso que eu sempre falo, pais, eu sei que vocês querem ter um tempo de ouvir a palavra, mas reveza, um dia vai a mãe, um dia vai o pai. Nossa, a alegria deles de ver os pais ali servindo no Ministério Infantil é muito legal, é muito legal. E eu percebo, especialmente por causa do Daniel, eu percebo que o louvor é... primeiro que o louvor é primoroso, porque tem coreografia, eles conhecem as músicas, eles conhecem mesmo tal. E eles gostam muito desse momento.
Além da aeróbica, né, além do movimento aeróbico, como que você vê esse momento no culto das crianças? Olha, o louvor é um momento muito divertido. Eu acho que é ali que a gente termina de gastar as energias, que elas já vêm brincando, né? Correndo, que nem, né? Aí ali é onde elas gastam energia, onde elas vão brincar um pouco mais com o amigo, é onde a gente tenta ensinar do porquê que a gente está cantando essa música, né? Para agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida. Eu tenho certeza que talvez muitas músicas que a gente canta ali no louvor, elas devem cantar durante a semana e lembrar, né? Forte e corajoso como Sansão. E, eu preciso ser forte e corajoso como Sansão, lá na escola dele, né? E eles adoram inventar danças e eu percebo, assim, as tias, né, fora de forma, para às vezes acompanhar a criatividade dos movimentos. Meus irmãos, a gente sai, ainda bem que a gente só dubla a Aline Barros e a Diane do Trono, né? Porque cantar e dançar ao mesmo tempo não dá mais pra gente. Qual é a maior alegria de ter um ministério voltado para crianças? Olha, eu acho que a maior alegria de todas é depois de receber aquele abraço, sabe? O melhor abraço do mundo é ali no Ministério Infantil. Com certeza a tua depressão vai embora, a tua tristeza vai embora de tanto amor e carinho que eles te dão. E beijo, abraço, é muito gostoso. Mas eu acho que uma das maiores alegrias é ver as crianças entregando a sua vida para Jesus. E é aí que às vezes eu fico, me parte o coração, porque eu penso, isso deveria ser um privilégio dos pais, né? Dos pais verem os seus filhos aceitando Jesus. E quem tem tido esse privilégio nos últimos anos são as tias e os tios do Ministério Infantil, né? Os voluntários. Porque, querendo ou não, a gente está ensinando e às vezes não ouvem em casa. E olha, esse é o melhor resposta, é a maior alegria, é muito gratificante tu ver que, nossa, ele entendeu e ele fala, tia, hoje eu aceitei Jesus. Nossa, a gente faz uma festança lá embaixo. É muito bom, eu acho que esses são os frutos que a gente vai levar para a eternidade, né? E acho que a maior alegria vai ser depois chegar no céu e ver todas as crianças, tia, tu também tá aí no céu? É muito bom, é muito bom. É legal. Mas eu comecei na sua apresentação dizendo que você é missionária da CEPAL. E na conversa que tive com o Max, a gente falou sobre missões. A vida de missionária já te levou para muita igreja, tanto no Brasil quanto fora. E, naturalmente, você já conheceu muito Ministério Infantil, tanto no Brasil quanto fora. Eu sei que não tem Ministério Infantil melhor ou pior, são diferentes. Públicos diferentes, né, pessoas diferentes, culturas diferentes. Mas o que você já viu de mais diferente nessa caminhada missionária que você teve por aí? Bom, pensando, né, nessas situações, nós aqui no Brasil, nós somos muito hospitaleiros, muito animados, a gente, com as crianças é uma festa, a gente vai, abraça e beija. Por mais que hoje a gente tem que ter o cuidado na questão do abuso, e nós temos esse cuidado, né, pelo amor de Deus, eu peço para Deus nos livrar disso. Mas a gente não deixa de demonstrar o carinho, fazendo um hi-fi, dando um abraço gostoso nas crianças que vêm te dar um abraço. Isso é algo que a gente não vê quando vai para fora, dependendo da região, o país. Nós não vemos essa alegria, esse carinho. Há um distanciamento, né? Que nem uma igreja que eu fui, as crianças faziam tudo em volta, assim, que parecia que elas queriam encostar o dedo, mas elas não encostavam por respeito e ficavam assim, só olhando. E eu louca de vontade de dar um abraço, falar, vem, criançada. Mas eu também não conhecia a cultura, vai que eu vou ofender alguém, né? Então a gente se continha lá. E essa questão da afetividade. Outra questão é com os horários. Nós sabemos aqui que o brasileiro não é muito pontual nas coisas, né? Ou chega muito cedo, muito atrasado. Mas nesse país específico, o povo é muito pontual. É às 4, é às 4. Não venha 2 nem antes, nem 2 depois, que você tá errado. E aí, numa tarde, era culto das crianças, às 4 horas da tarde. Nós chegamos, eram umas 3h30. E logo atrás veio uma criança junto, né? E eu, as crianças já estão chegando. E a tia do Ministério Infantil olhou pro menino sério e falou, não,
pode ir embora. Pode voltar e só volte aqui às 4. Eu pensei, meu Deus. Nunca que eu faria isso com a criança lá no Brasil. Primeiro que elas iam estar tudo em volta, eu ia falar, já vai pegar as coisas, ajuda e faz. Mas isso foi uma coisa que me chocou muito, que eu pensei, nossa, é outra realidade. Não sei, talvez eles aqui, se eu fizesse isso, iam se ofender, né? Talvez o pai ia ficar chateado. Eu ia ficar chateado. Poxa, a tia me negou ali. Às vezes ali embaixo, né? Quando a gente tinha grade, as crianças ficavam ali. Deixa a gente entrar, tia! Porque faltavam alguns detalhes que elas não podiam ver. Aí sim, mas elas já estavam ali com a gente, né? Mas essa de vai embora e volte às 4, eu pensei, é outro país, né? Outra questão é ensinos. Nós temos o ensino o mais dinâmico, o mais linguajar da criança. A gente tenta trazer o mais lúdico para elas. E aí, nesse outro país, a gente via a tia ensinando como se fosse uma pregação de domingo dos adultos, onde você pegava a Bíblia e lia o versículo, falava, e as crianças assim, dormindo. Eu acho que foi uma estratégia muito boa para fazer elas ficarem quietas. Mas, olha, eu falei, caramba, será que elas estão aprendendo alguma coisa? Porque umas estavam dormindo, que era muito pequenininha, né? Mas, acho que o Espírito Santo usa cada um com a sua cultura, né? Mas bem diferente, assim, da nossa realidade. E pensando num ponto de vista mais prático e auxiliando os pais a cumprirem o seu papel, o que os pais poderiam fazer para fomentar, para aumentar ainda mais o desejo das crianças de conhecer mais e até tomar uma decisão por Cristo? Olha, eu acho que o papel hoje fundamental das famílias é ser exemplo para os seus filhos. Nós aqui no Talmidim, nós falamos sobre seguirmos o exemplo de Jesus, falar que nós devemos amar as pessoas, que a gente não pode falar palavrão, que o nosso coração não pode ser egoísta, mas muitas vezes elas chegam em casa e elas vê totalmente ao contrário. Então, eu sei que Deus nos usa para fazer diferença em muitas crianças, mas eu acho que na nossa sociedade, a nossa igreja nosso país seria outro país se os pais realmente se importassem com o ensino, o exemplo de Jesus dentro de casa. Hoje, todos os exemplos que nós temos de crianças que se perderam no meio da juventude, na sua própria família, casou e deu tudo errado, foi porque desde as bases do infantil, do caráter, ali, a gente foi formando a personalidade dela, não teve amor, não teve carinho, não teve um pai e uma mãe que mostraram afeto por ela e que mostravam Jesus dentro de casa, né? Mas cresceram no lar onde toda hora era gritaria, não havia perdão. Então, se eu pudesse falar, pais, olhem para dentro da sua família, para o seu coração, o seu casamento e sejam exemplo para os seus filhos. Porque é nítido, os pais que são exemplo, as crianças são diferentes. Elas fazem a diferença. E a gente está pegando ali a parte mais gostosa das crianças. Elas são puras. É claro, a gente já nasce com pecado, mas ainda o nosso coração é puro ali. E elas vão aprendendo maldades que elas veem dentro de casa. E depois elas vão contar tudo para tia no Talmidim, no ponto baixo. Que elas falam, tia, essa semana meu pai fez isso, isso e isso. E aí é onde entra o nosso trabalho de mostrar para a criança o que é certo, o que é errado, que a gente tem que orar pelos nossos pais. Mas precisa começar dentro de casa. Se os pais fossem diferentes e tivessem noção da responsabilidade que eles estão tendo de criar os seus filhos no caminho de Jesus, a gente teria outras crianças. E é aquilo que eu digo, elas estão aceitando a Jesus com a gente no Talmidim. O maior privilégio que os pais podem ter é eles mesmos falarem assim, eu ensinei meu filho e ele está aceitando Jesus comigo, né? Então, pais, Deus vai cobrar. É um negócio muito tenso, muito tenso. E que eu penso, cara, eu quero muito que essas crianças aprendam de Jesus e transformem a sociedade,
mas elas precisam ter pais maduros e na fé, que leem a Bíblia com elas, que oram com elas, que vão fazer jejum com elas desde pequeno, que vão mostrar a diferença, né? Então é isso, pais. E a minha última pergunta é sempre a mesma. Que pergunta eu não lhe fiz, mas eu deveria ter feito? Não sei, irmão. Pode pensar. Tem muita coisa que eu não perguntei. É uma oportunidade de você deixar um último recado. Assistam o nosso canal Talmidim Kids, gente. Então, chegamos a 1000 inscritos. Então, quais são as novidades do canal? O que vai ter de novo no canal, além da nossa entrevista? Bom, nós temos todo domingo o culto do Talmidim Kids no nosso canal. Temos série nova agora, começando o ano, né? Então, se você tem medo de ensinar o seu filho, sente com ele na frente da TV, assista os vídeos do Talmidim Kids. Nós temos várias histórias da Bíblia ali que você pode ouvir com ele, aprender e depois, durante a semana, praticar os desafios com ele. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Os vídeos antigos continuam lá. Os vídeos antigos continuam lá. Tem muita coisa para assistir. E aí, nós inclusive falamos da sua avó. Quem quiser conhecer a avó do Talmidim Kids, tá lá a avó. Muito bem, muito bem. Então, nós sempre terminamos com o convidado orando. Você pode orar pra gente? Posso. Vamos lá. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, através da internet, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso ministério. Que o Senhor sempre nos dê sabedoria e criatividade para falar da tua palavra às outras pessoas e ser exemplo de ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Obrigada por esse meio teolegal que nós temos aqui, Deus. Que o Senhor use a vida do pastor Alan para abençoar muitas pessoas. E, Deus, prepara as famílias, que o teu Espírito Santo esteja na vida de cada casa, Pai, dos membros da nossa igreja, daqueles que estão nos assistindo, das famílias no Brasil, Pai. Que o Senhor esteja chegando com o teu Espírito Santo em cada lar, transformando o coração dos pais, o coração das mães, para que as crianças sejam impactadas a partir da família, a partir dos pais delas. É o que eu te peço em nome de Jesus, nos dá sempre criatividade, sabedoria para fazer aquilo que o Senhor quer através da nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você não conhece ainda o Ministério Infantil, entre no canal do YouTube, as informações estão aparecendo aqui embaixo. Nós estamos em processo de reforma do Ministério Infantil. Todo domingo aparece como vai ficar. Agora está confuso ali, a gente desceu ali agora há pouco, está confuso, está num processo natural de construção e de reforma. Mas se você quer, inclusive, abençoar esse ministério, você pode fazer qualquer oferta direcionada ao Ministério Infantil ou à construção do espaço Talmidim, dentro dos canais de doação e de oferta aqui da Igreja Batista de Bom Retiro. E as informações do canal do Talmidim Kids estão aqui à disposição. Se alguém quiser conhecer, quer levar a Tia Pri para uma consultoria, para um auxílio, de outra igreja, mas quer um auxílio numa outra igreja. Vocês também, a Tia Pri também faz esse trabalho? Com certeza, irmãos. A gente ajuda aqui, mas abençoa a obra do Senhor que está por aí. Então, se você precisa estruturar o seu ministério infantil, ou talvez você pense, mas eu não tenho tantas crianças como Bom Retiro, não se preocupe. A gente estrutura ministério com 5 crianças, com 10, com 20, só não chegar a 100 mil crianças ainda, mas a gente vai chegar lá. Mas pode com certeza contar com a gente. Nós temos muito material pronto, pastor, que é só entregar para você e você pode replicar na sua igreja. Tudo que nós temos de condições de preparar aqui é para abençoar as outras igrejas. Então, irmãos, chamem a gente, contem com a gente, que todas as ideias que nós temos a gente dá com maior alegria e maior prazer. Então, o canal e o contato fica aqui na descrição. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deus abençoe e semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau.